E aí a gente segue com nós seguimos aqui uma leitura de Mauro Mota, fazendo essa sequência nessa playlist, e o livro já está acabando, né? O livro Modas e Modos, esse livro foi editado uma reunião de crônicas, né, de 77. E aí trazer à tona os escritos, esses velhos escritos desses escritores que não se falam mais. E não basta apenas, não basta falar, não basta comentar. Eu acho interessante dar oportunidade, que muita gente escuta, pelo menos, né? Esse livro não se acha tão fácil mais. E dar voz a essas crônicas para que se possa também ouvir, né? Vamos agora para a 13ª crônica. O navegante Gilberto Amado, As Águas Pernambucanas. Aí depois tem a Voz de Bebedouro, a Academia de Letras, e Virtudes e Virtualidades. E termina o livro, tá bom? Vamos lá. A revelação do destino de Gilberto Amado, do efeito em outras pessoas, da força íntima que nele palpitava, escreveria mais tarde, tivera em 1912, na Holanda, ao ouvir, diante de um retrato seu, o comentário de Graça Aranha. Ah, quanta vida, até faz medo. Já então recusava a quietude, tinha impulsos de libertar da fotografia a vida que estava elaborando para tantas projeções literárias, políticas, sociais, humanas. Para valorizar um tempo do tempo que mata sem discriminação, mas com a astúcia de sobreviver, ele mesmo o tempo através dos atos humanos. Por isso, longe do primarismo dos calendários de bolso, formam-se os vínculos tempo-homem, homem-tempo. Gilberto Amado, eis um símbolo dessa correlação. Insubmisso às estamparias prefixadas e ainda ao mandarinato das contingências, preferiu, ao mundo já feito, fazer o seu mundo. Fazê-lo com palavras, tantas vezes em magia de combinações, como se as tirasse de um léxico do seu invento, com ressonâncias para o eterno. Fazê-lo com palavras e tempo. Nesse ponto, quase subvertendo os cânones conservantistas do condicionamento da produtividade intelectual ao tempo individual. Várias histórias da literatura registram antecipações. Rimbaud é um caso universal. Alguns dos nossos poetas românticos seriam outro caso. E dilações. Mais importante parece conhecer os agentes externos e os interiores atuantes numa circunstância e na outra. Mais ainda o comportamento dos vencedores da faixa etária de precocidade para identificar-se melhor essa vitória. Saber se foi apenas sobre os dias e as noites, ou se os dias e as noites foram bem empregados, além da extensão temporal na extensão dos valores da obra. Levando-se em conta a conta dos seus anos, nenhum escritor brasileiro responderia a uma pergunta dessa natureza em tom mais afirmativo do que Gilberto Amado. Quanto mais vivia, mais tirava os sumos da vida. Mago dos processos biológicos, reteve a juventude no âmbito e na plenitude das forças criativas. Os seus livros mais fortes escreveu-os na maturidade. Somente as conquistas obtidas a custo de alto esforço acham graças aos meus olhos, dizia, citando e cumprindo Goethe. Uma força me arrebata sempre para maior altura. Eu quero olhar sempre mais longe. A hora tem 60 minutos, o dia mais de 1000. Que isto te dê a ideia da extensão da tarefa que tens a realizar. Teve a ideia da tarefa, preparou-se bem cedo para realizá-la. O talento do causeur e do jornalista da mocidade no Recife e no Rio às vezes enganava quanto algeriza a improvisação, pois no trabalho mais do escritor, tudo nele era planejamento, iluminação de ideias e estilo. Professor estreante na Faculdade de Direito do Recife, não pensassem que preferisse falar sobre escolas, doutrinas, Ferri, Lombroso, etc.
A teoria, enfim, que mais se presta na generosidade do pensar, a discurseira e a literatice. Experimentara uma espécie de volúpia em acentuar a especialização e preparação na matéria tópica, no recorte preciso, na delimitação rigorosa. Não circunloqueio ou circunloqueio. Não faço onda em torno do assunto em preambulosos rodeios e perífrases, depõe o jovem mestre de direito penal. Nunca subi à cátedra que não fosse com a lição na ponta da língua. No Recife e em outros lugares. Em Paris, durante a primeira aula na Sorbonne, em 1933, não só a sabia de cor, bem concatenada, como a tinha diante de mim datilografada, mundificada de qualquer solecismos, por Léger Belair, poeta francês com quem eu travara conhecimento à sua chegada ao Brasil. Vida pré-consciente. De onde lhe viera tão cedo esse programa de objetividade e síntese marcantes do vigor de seus ensaios? Essa metodologia de professor de estudantes, também professor de palavras, ensinando as palavras a ter uma voz que não fosse a dos clãs lexicológicos, evitando que ficassem mudas ou feridas em atritos de fraseado, libertando-as dos juramentos tradicionais, dos juntamentos tradicionais. O gosto pela poesia e pela arte literária, do convívio com os estilistas e com as teorias, da assimilação de hábitos dos contemporâneos. Vieira, Jacques Maritain faz a advertência sobre o processo de uma profunda atividade inconsciente, pois o intelecto e a vontade, o universo dos conceitos, das conexões lógicas, são precedidos pelo trabalho oculto de uma imensa vida pré-consciente, que se desenvolve na noite, mas numa noite translúcida e fértil, parecida com a antiga luz difusa, criada antes que Deus colocasse, como diz o Gênesis, astros no firmamento para separarem o dia da noite. Em relação à poesia, a parte da intuição torna-se absolutamente predominante. Estamos em face a uma intuição de origem emotiva. Entramos no império noturno da atividade primitiva do intelecto, que, muito além de conceitos de lógica, age em ligação vital com a imaginação e a emoção. Abandonamos a lógica e os conceitos. Lidamos com a intuição, liberta da racionalidade. Isso aqui, palavras dele no livro. Isso aqui ele está citando Jacques Maritain, La Poesia e l'Arte. Né? Então, Jacques Maritain fala isso, faz essa advertência sobre o processo de uma profunda atividade inconsciente, pois o intelecto é a vontade. O universo dos conceitos das conexões lógicas são precedidos pelo trabalho oculto de uma imensa vida pré-consciente. Estranho e interessante essa citação de Jacques Maritain. Eu vou guardar ela aqui porque ela vai servir para um estudo meu sobre isso que ele fala de vida pré-consciente. Ele fala de uma profunda atividade inconsciente. Ele fala que o intelecto e a vontade, o universo dos conceitos das conexões lógicas são precedidos pelo trabalho oculto de uma imensa vida pré-consciente. Se desenvolve numa noite translúcida. Coisa estranha, né? É uma citação misteriosa. Vieira, toda vez eu quero falar Vieira, estou pensando no padre Antônio Vieira, mas é Vieira, e aí talvez apareça a substância mais longínqua da formação de Gilberto Amado, da precoce intuição de gênio para a literatura. Não foi por acaso que falou em, abre aspas, homens treinados desde meninos nos grandes campos da lavouração intelectual. Fecha aspas. Interessante, né? Não foi por acaso que falou na infância militante, nos campos da lavouração intelectual. Estância contribuiu para a história da semântica, afirma no primeiro memorial. Mas contribuiu através de perspicácia de seu menino. Tantos outros, no trânsito para adultos, nem de longe perceberam tal contribuição, atento às transfigurações da linguagem municipal, que o impressionava a ponto de formar ecos vitalícios na sua mente. Queria conhecê-la na procedência, nos elementos compositivos, nas implicâncias prosódicas e até psicológicas. O grito da mãe de um jovem suicida. Por que você me fez isto? Ficara-lhe na retentiva
para o entendimento mais tarde. Caso típico do egocentrismo, essa variante de pronome. Mórbida rotação do indivíduo sobre si mesmo. Tudo lhe cai na órbita desmedida. Alguém diz, por exemplo, tenho passado mal. E eu? Atalho egocêntrico. Toma a palavra. E toma a palavra o egocêntrico na súplica do remédio para a doença criada. A solidariedade compensativa da falta de outra espécie de criação vale na do destaque nacional. Ao pronunciar a palavra Constantinopla, seu Inácio Ludovici dá ao menino esta insuscitada visualização. A de um trem comprido rolando na manhã clara, os anéis de seus vagões, ou de uma serpente elástica e vigorosa que não acabava mais. Falava difícil, com o pedantismo do A ao Z. Com a cesta de mercadorias na mão, levava o menino para a feira, também de suas vaidades de fraseio. Tirando do caçoar uma raiz de inhame, pergunta ao matuto perplexo: meu amigo, quanto solicita por este produto alimentício? O pai, seu Melk, de quem herdar o senso crítico para refiná-lo e aplicá-lo depois em outras situações, resumiu o juízo sobre essa celebridade local. Não passa de uma besta. E dava-lhe com o teatrinho de Itaporanga chances a outras notações válidas às verdes preocupações linguísticas. O esdrúxulo ator Genaro Rosa deveria chamar o Marquês da peça de vampiro, mas na hora da representação esquece a pronúncia dos ensaios e brada para toda assistência ouvir: o senhor é um vampiro. Caso parecido com o de imperativo negociante português, falando grosso e franco aos companheiros em divergência na sessão solene do clube: se não me querem como presidente, escolhais outro. Reino das palavras. Tudo isso está longe de representar aqui qualquer contribuição ao anedotário, qualquer sequência de episódios de superfície ou de paróquia. Antes, essa vigilância temporã sobre pronúncias e pronunciamentos entrelaça-se com as raízes mais fundas do aprendizado de quem confessa o gosto pelo dicionário, que as palavras o levavam às noções, abriam estradas por onde caminhava. É dessa fase do caminhante no reino das palavras a receptividade aos agentes ambulatórios da cultura popular, aos rapsodos sertanejos, fazendo as noites itaporanguenses insones, de viola e cantoria. É dessa fase de caminhante no reino das palavras a primeira resistência ao discurso de improviso, gênese da outra, ao discurso armado com as substâncias residuais do rococó, mantidas pelo bacharelismo ornamental de sibilante brilho tribunício. Tudo nesse madrugador de caminhos, na época brasileira da pergunta: fala bem? E esse falar bem era falar mal. Para medir os valores do espírito era mesmo caminhar sem pausa e a pesquisa da expressão. Iria valorizá-lo em Pernambuco, passando do monólogo ao diálogo, da oralidade ao livro. Por isso mesmo, sem libertar-se das obsessões da adolescência, se as situarmos no plano das perquisições literárias, já ler a parte de Vieira e Camilo nas brochuras de Seu Leal, de Itaporanga, agora com espaço e estímulos propícios ao desenvolvimento. Daí, desde o primeiro ano, a intensidade nas leituras dentro e fora do currículo, juristas, historiadores, filósofos, sociólogos, romancistas, poetas, já com discernimento para considerar a manifestação de espírito de aldeia, o paralelo Spencer Conte, que agitava Silvio Romero, do mesmo gênero do que levara Silvio a opor Tobias a Castro Alves, a escola do Recife a Machado de Assis. Já com o espírito de tolerância para certas fraquezas existentes em todas as culturas, e lembrando a proposta da observação de Bertrand Russell sobre Aristóteles, que mesmo sendo Aristóteles, pouco recorria aos métodos de observação, só vigorantes do começo do século XVII em diante, e chegar a afirmar que as mulheres tinham menos dentes do que os homens. Apesar de haver casado 2 vezes, nunca ocorreu a Aristóteles olhar para dentro da boca das esposas. Daí, nos outros anos do curso jurídico, mais um namoro com as vitrinas da Livraria Nogueira e da Ramiro, do que com as moças que avançavam na Ponta Boa Vista,
passo cadenciado, grande chapéu, saias compridas de um ato de civilização assombroso para os olhos itaporanguenses. Daí o prosseguimento das leituras na biblioteca da faculdade e nas repúblicas de estudantes, situados em sobrados de ruas recifenses ainda hoje, de revivecimento do Império, Rua da Imperatriz, Rua do Imperador, Rua Imperial, Rua Princesa Isabel. As leituras nunca para um rudimento solitário, para o conhecimento das coisas e das formas por quem eram ditas. Lembre-se a exegese sobre o texto de Os Sertões. Talvez ninguém a tenha feito com maior perseverança, sentindo que escrever difícil não era difícil, substituindo as palavras arcaicas obsoletas pela de uso corrente e reduzindo a estilo normal trechos e trechos. Às vezes, toda uma página a 8 a 10 linhas, embora reconhecendo que Euclides acabara empolgando com o próprio artifício girandoloso do estilo. Lembre-se, essas citações são dele, né? Minha formação no Recife. Lembre-se a repulsa aos adjetivos atávicos de atavio. A repulsa por isso mesmo à retórica, essa afirmativa quando Rui representava um ídolo. A leitura da réplica fora-lhe útil por ter mostrado já a esse tempo não só como se deve escrever, mas sobretudo como não se deve escrever. Ainda o modo de ver a conduta dos rapazes da faculdade que em Pernambuco escreviam nas revistas acadêmicas e mesmo nos jornais e botavam tudo que tinham aprendido para fora, mostrando uma sabência exagerada. Essa penetração em processos vigentes, agora com a insistência de um teórico da literatura, quase em regime de tempo integral, nem se fazia circunstancialmente, nem para servir a qualquer interesse didático ou transitório. Fazia-se para servir a vocação de escritor em busca de sua linguagem, com o vício para manter-se, mesmo em conjunturas da espécie dos 2 anos de ciências exatas na Bahia e dos atropeiros de subsistência na primeira fase do Recife. O menino e o homem. Que aqui vai seguindo. Vocação de escritor realizada na amplitude permitida por um talento multifário, insubmisso à exclusividade, afirmativa em vários gêneros, o ensaio, a poesia, o romance, as memórias, embora, mesmo pela experiência simultânea da própria vida e das formas de viver e reviver entre as figurações de artista, tirasse mais de si mesmo que das influências exteriores o material de construção de seus livros. Difícil esta simbiose, a do menino associado ao homem, e com poder senhorial sobre o homem, acompanhando-o em caminhos distantes e vários, mas impondo-lhe a voz de comando, as reações, a carga de lembranças, a volta aos itinerários da infância. Eis a luta do menino de Itaporanga com domínio sobre o homem de saber universal. Deputado, senador, pensador, político, jurista, diplomata, presidente de assembleias internacionais de direito, Gilberto Amado fez-se grande em todos esses postos, inclusive porque jamais os desassociou de sua grandeza nuclear, a de escritor. Quando o estudante ainda tomava o bonde nas tardes ociosas do Recife, dizia ao condutor, até o fim da linha. Temos aí a revelação do inconsciente, a linguagem simbólica oposta à medianidade, às estações intermediárias. Até o fim da linha era a voz de um destino literariamente inaugurado no Diário de Pernambuco, com os golpes de vista e o pseudônimo Áureo. Áureo recorda a precaução ao escrever, a de fugir das elucubrações filosóficas em que torvelinha o seu espírito entre Kant e Darwin, entre a lei moral e a luta das espécies, para adaptar-se à tarefa de comunicar-se ou comunicar-me com o público sem caceteá-lo. Não espantar o leitor, ao contrário, atraí-lo. Em coerência com essa vigilância, a coluna, o historiador literário social chegaria até a evidência, é também em diversas manhãs de renovação jornalística. Não que pelo jornal, que aparecera pisando nas brasas espalhadas nas ruas do Recife pela Confederação do Equador, sendo o próprio fundador do jornal, Antônio José de Miranda Falcão, um manda-brasa dessa confederação, tivessem deixado antes de existir redatores nativos de categoria e alguns de categoria extraordinária, caso ainda no século XIX
do padre Lopes Gama e de Antônio Pedro de Figueiredo. Não que, entre os contemporâneos de redação de Gilberto Amado, uns mais vividos, outros de sua geração, tivessem deixado de existir um Arthur Orlando, com a sua erudição, um Aníbal Freire, com a moderação de ontem e de hoje, promovendo a enquete. Como considera o jornalismo no Recife e quais os meios de remodelá-lo? Para a justificativa é dele dar trégua por momentos, embora a esta luta íntima, luta das personalidades e não de princípios, campanha de ridículo ou de ódio pessoal, um poeta, Faria Neves Sobrinho, transformando-se em Lulu Sena e jogando aos adversários do situacionismo epigramas assim: é qualidade ingênita, o boi muge, o asno zurra, o cão ladra, o gato mia, a cascavel chocalha, o leão ruge, Baltazar calunia. Não que Gilberto Amado permanecesse de todo imune a esses ardores panfletários e epigramáticos. Ele mesmo chamara no artigo os jornalistas da oposição de estúpidos e cavalgaduras. Mas o fato é que só os teve ocasionalmente, mais receptivo ao verdadeiro espírito de Pernambuco, o de continuidade nas tradições culturais. Antecedentes históricos. A primeira flor literária do Brasil desabrochou em Pernambuco, recorda Capistrano de Abreu, o que atribui as viagens à Europa ao conhecimento de livros históricos, inclusive de João de Barros, com citações dos nomes de Albuquerque e Duarte Coelho. A tendência literária dos capitães mores da terra é evidenciada em Jorge de Albuquerque e de seu filho Duarte, autores de livros. Prossegue. A condição impõe-se. Foi Pernambuco, nem podia deixar de ser, o centro de que partiu nossa evolução literária. Para compreender, o historiador da nossa literatura deve ali estudar as origens. Antes do grupo baiano conhecido, existiu o grupo literário pernambucano, no qual figuraram Frei Francisco do Rosário, Ambrósio Fernandes Brandão, o autor dos Diálogos das Grandezas do Brasil, e Jorge de Albuquerque Coelho, filho de Duarte Coelho e descendente da parte de Dona Brites dos Albuquerque. Os poetas Garcia e Afonso, cujas composições entram no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, pois registra o conselheiro João Manuel Pereira da Silva, nos Valores Ilustres do Brasil, que Jorge de Albuquerque Coelho era um literato conceituado pela sua erudição e pelos seus talentos. Destacou-se na fase da nossa literatura quinhentista, documentado através das sessões promovidas pelos estudantes do Colégio Jesuíta de Olinda, com recitações de umas orações em prosa e verso em português e na língua brasileira o tupi, e por fim em muitos epigramas, breves composições poéticas sobre um assunto qualquer, então e ainda por muito tempo em corrente vaga. Olinda constitui-se, portanto, a casa matriz da cultura nacional. Em Olinda se assinalou o ciclo literário colonial do século XVI, inclusive através dos cursos superiores estabelecidos nos conventos. Em Olinda houve as aulas de retórica e interpretação dos clássicos, do padre Antônio Vieira, e o sonho do bispo Azeredo Coutinho, a criação de uma universidade. Silvio Romero assinala que, dentro das forças do regime do classicismo e do absolutismo régio, a literatura brasileira inicia-se de fato no terreno da produção espiritual com a publicação da Prosopopeia, fecha aspas. Está no livro História da Literatura Brasileira, tomo 1º, de Bento Teixeira, morador das colinas olindenses. Nos tempos seguintes, passando-se pela fase da ocupação holandesa, com os cientistas e os artistas de Maurício de Nassau, as conquistas intelectuais aumentariam, até a fundação do curso jurídico, que em Olinda, curso seminário colonial Oliveira Lima, consideraria um núcleo de preparação da independência do Brasil, representou entre 1827 e 1854, no convento dos beneditinos, uma espécie de compensação para o sonho do prelado Azeredo, dando ao império figuras da categoria do Barão de Penedo, de Sinimbu, Cotegipe, Nabuco de Araújo, Eusébio de Queiroz. Gilberto Amado sente no Recife a importância desses antecedentes históricos, da história feita com as revoluções libertárias do século XIX, que no de libertário não tem nada,
dos movimentos da Faculdade de Direito, cujas ressonâncias ainda encontra, as da poesia de Castro Alves e Tobias. Hoje na Faculdade de Direito não tem nada de poesia de Castro Alves e Tobias. Isso aqui podia ter em 71, mas hoje passa longe. E as seguintes, da germanização e da filosofia de Tobias, núcleo da escola do Recife, de tantos epígonos e irradiação. Hoje, na verdade, não existe vida cultural, intelectual, verdadeira na Faculdade de Direito do Recife. Isso aqui é inexistente, atualmente, né? Quando insiste em dizer que a sua geração não recebeu influência dessa escola, só faz declarar às avessas que essa influência existiu, pois, acerca do autor dos estudos alemães, afirmaria no ensaio interpretativo de primeira ordem, em meio aos conformados, ele se revoltou. Isso abre aspas, né? Em meio aos conformados, ele se revoltou. Enquanto todos ou quase todos resolviam o seu destino nos miúdos afãs de vida cotidiana, ele partiu na sua longa viagem para as alturas do pensamento, para as fontes da cultura. Depois dele, alguns indivíduos começaram a ver novos caminhos abrindo-se no horizonte fechado. Novas direções rasgaram-se para os estudiosos, os pensadores. Tanto que guardariam ressentimento, porque Arthur Orlando não lhe dera o retrato falado de Tobias. Olhos, cabeça, dentes, voz, roupa, sapato, chapéu, gestos. Queria conhecer tudo com amoroso interesse. O tudo que, com a minuciosa curiosidade pela aparência das pessoas, conhecera diretamente Nabucco. O nariz fino nas bases e mais grosso sobre as narinas. A cabeça toda branca, os bigodes, os olhos pequenos, bem próximos um do outro. A gravata parecendo laço feito no colarinho baixo. Quando Nabucco viera com os representantes de outras nações para a terceira conferência pan-americana, e desembarcara no Recife, nos braços dos negros, no meio da multidão. Iria ouvi-lo na visita à própria juventude, que deixara, mais do que em outros lugares, no teatro de Voltaire, o imperial Santa Isabel, entre as paredes marcadas do timbre de sua voz, como se o fossem de um afresco sonoro na campanha abolicionista. O Teatro Santa Isabel foi projetado por esse arquiteto, né? Voltaire, o francês. No Diário de Pernambuco, Gilberto Amado considera o abolicionismo um dos maiores livros da nossa literatura política. Um dos maiores livros da nossa literatura política, que o leva à procura de todos os autores citados e lhe abre os olhos sobre os nossos problemas fundamentais. Agora, integração na vida pernambucana. Esse capítulo é feito desse subcapítulozinho, né? A gente acabou de ler antecedentes históricos e agora integração na vida pernambucana. Inquieto ele mesmo, reflete a inquietude nos golpes de vista, mirante de acontecimentos regionais e brasileiros. Variam os assuntos: livros, autores, política, teatro, arvoredo, mulheres, vitrinas. Com alternativas de tratamento, mas neles prevalece o ensaio literário, curto e ágil. A mostra dos poderes de análise de quem engrandeceria o gênero, engrandecendo-se com ele e pela oposição às normas do eruditismo, as da ostentação, as de se mostrar, as de fazer o que os outros fizeram sem fazer nada de seu, ou dizer o que os outros disseram sem dizer nada de seu. Ainda a integração na vida pernambucana em tal profundidade como se procedesse das primeiras dinastias canavieiras. Se tivesse brincado nos pátios das casas grandes de Salvador, Nossa Senhora de Ajuda ou dos engenhos da planície do Recife. Volta os sentidos para os bairros flutuantes em Mar e Rio. Para o de São José ainda, com as casas de biqueiras e andorinhas, as cadeiras na calçada, as comadres espiando nas rótulas, o pátio de São Pedro, o Largo das Cinco Pontas, o itinerário de Frei Caneca, os conventos e as fortalezas coloniais, os cais do Apolo de Santa Rita, a Rua das Cruzes, o Café Lafayette, a Rua do Brum, o Capibaribe passando entre a Rua do Sol e a Rua da Aurora, as varandas, as regatas, o ginásio, a Faculdade de Direito, José Higino, Paula Batista, Prígio Guimarães, Martins Júnior, Silvio Romero, Clóvis Bevilacqua, Adolfo Cirne, Gondim Filho, Gervásio Fioravante, Laurindo Leão,
faelante da Câmara, Henrique Millet, pitoresco, interessante, um Golias grisalho, tonitruante, desafiando a classe. José Vicente Vieira de Vasconcelos, velhinho vivo como um esquilo, que soltava lição no só fôlego sem parar. Constâncio Pontual, Odilon Nestor e seu Juvenília. O primeiranista Assis Chateaubriand, já com extraordinário talento desabrochante para o jornalismo, os sobrados monárquicos guarnecidos de palmeiras, os quadros de Tele Júnior, os sofás de Béranger, os grandes espelhos que viu no Palacete Azul, da Viscondessa do Livramento, a moda das conferências literárias, as cartolas, os fraques, a Rosa dos Alpes, a Machabomba, o Palácio do Conde da Boa Vista, o primeiro Barbosa Lima, Rosa e Silva, Estácio Coimbra, Dantas Barreto, Várzea, Madalena, Caxangá, Poço da Panela, Parnamirim, Oliveira Lima, Alfredo de Carvalho, Regueira Costa, Carneiro Vilela, José Mariano, Baltazar Pereira, Manuel Caetano, Gonçalves Maia, Trajano Chacon, Alfredo Gama, Augusto e Mário Rodrigues, as procissões, as novenas, os domingos, os passeios de canoa, as alvarengas de açúcar e abacaxi, os lampiões, as pontes, Boa Vista, Maurício Nassau, a Buarque de Macedo, do trânsito de Augusto dos Anjos, cuja importância de poeta compreende logo, Recife, Ponte Buarque de Macedo, eu indo em direção à casa do Agra, assombrado com minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Cheiro e vozes do Recife. Gilberto Amado pensa no destino sem medo. Ouve todas as vozes recifenses. Às 17 de 24 e 49, as vozes dos sinos das igrejas barrocas, as vozes da terra e do mar, as dos poetas e dos oradores, a dos seresteiros e dos violões, a da serenata de Adelmar Tavares. As estrelas no azul brilham sorrindo, estás dormindo, e eu venho, meu amor, te despertar. Acorda, abre a janela, Estela. Ouve as vozes dos pregões matinais, a das retretas na Praça da República, a dos pianos de Arabaldi, vozes católicas e profanas, das cantoras do coro das igrejas e dos pastoris de Beberibe, a voz da própria luminosidade, o berreiro da luz no meio-dia da cidade tropical. Sente todos os cheiros recifenses, o cheiro das moças orvalhadas de tépido suor, o cheiro dos livros, das frutas nativas, dos bosques de cajueiro, mangaba e saputi, dos tônicos e das loções do cabeleireiro Odilon Duarte, o cheiro das resédias e jasmim saindo dos portões de ferro, gementes e patriarcais. Por tudo isso, Gilberto Freire escreve: foi no Recife que a sua carne de adolescente morena e tropical, de provincianozinho de Sergipe, se fez verbo. E aqui no Recife, seu verbo e sua carne se fundiram numa só, e magnífica expressão de criador de beleza plástica e de ideias fortes, não só em língua neolatina, como em país americano e em terra tropical. Língua, país, terra que se renovaram, se revigoraram com sua presença e sob sua ação de intelectual whitmaniano. Whitmaniano porque de qualquer de seus livros maiores, seja de prosa ou de poesia, se pode dizer: quem toca neste livro, toca num homem. Por tudo isso, escreve o próprio Gilberto Amado, que intelectualmente se tornara filho de Pernambuco, a terra que o fizera crescer em estatura intelectual e moral, dando-lhe forças e esperanças. Na sua atmosfera estimulante, formou-se-lhe o caráter. A seiva pernambucana impregnou as févidas imaginações que abrolhavam dentro dele e das quais iriam sair a chave de Salomão, os estudos e os ensaios de O País, tudo o que de melhor e mais original escrevera. Em grande parte, eis o fecho de Minha Formação no Recife, que era o livro que ele escreveu, né? Minha Formação no Recife. Devo a Pernambuco tudo o que fui e o que sou no Brasil. Gilberto Amado e as Águas. Do Recife, o adolescente moreno e tropical guarda ainda uma experiência, a de repórter portuário. A dureza de copiar manifestos de mercadorias importadas. E esses manifestos, contendo livros, revistas, figurinos, fazendas, luvas, perfumes, alimentos, remédios, talvez sejam ainda um documentário vivo para o estudo das influências francesas da época no Recife. Atenua-se na convivência com águas e navios. Os navios cujos nomes depois também relacionam, não mais para o noticiário, para indicar em livro, com euforia de adolescente, os grandes transatlânticos,
de várias bandeiras, nos quais viajara numerosíssimas vezes nas travessias entre a América e a Europa. Eis a indicação de tema para um estudo parcial, ainda a ser feito, da personalidade numerosa de Gilberto Amado. Gilberto Amado e as águas. Limpas ou barrentas, paradas ou correntes, mansas ou convulsas, coloridas ou neutras, máximas ou mínimas, navegadas ou sozinhas. As águas comparecem em todas as fases da existência dele. Água da goteira no telhado da noite, no banho, na chuva ou no poço. Da fonte de azulejo do quintal dos Azevedos, jorrando da bica da estância para o gargarejo do pote. Águas do Xinduba, do Piauitinga, do Vaza Barris. Águas disfarçando a agressão das cheias, pois o caudal, espraiando-se, ria nas mil bocas de espuma como o jardim que corresse. Águas de uma geografia fluvial reveladora da vocação também fluvial de Gilberto Amado. Verificado o dinamismo do rio, que, embora tendo um leito, não dorme nele, mas ao contrário, anda, agita-se, corre, salta nas cachoeiras. Um salto que não é de suicida, mas de coragem, de fusão de vida, de energia vital. Geografia fluvial e também sentimental, que permite a Gilberto Amado fazer de tantos rios do mundo afluentes do Capibaribe. Os que viu, agarrados nos pilares das pontes, o medo de seguir para o mar. Rios da França, colares da famosa cortesã, rios da Itália, pesados de limo da história humana, carregando para o Mediterrâneo palácios e palácios. Dos Estados Unidos, estirados no continente, murados de chaminés, de derriques cobertos de fumaça. Os que viu, cachoeirarem no verão, entre os pinheirais solenes das paisagens alpestres, as neves do Tirol e da Engadine. Mas nenhum como Capibaribe, seu amigo, seu companheiro das manhãs e das madrugadas da Rua da Aurora. Águas do mar, dos mares por ele navegado em tantas direções e latitudes, mares escuros e mares de verde e azul, e mares de verde e azul flutuantes, mares amados de Gilberto Amado, que o levaram longe de seu país e de si mesmo. Minha vocação, revela, de fato é de navegante. Se nascesse de novo, seria embarcadiço. E não só de mar, do rio também. O espírito recorta-se dentro de si de navegação. O mar é meu elemento. Não conheço prazer superior ao de encontrar-me no meio de onde provém a minha essência animal, no convívio do mar. Viagem de mar, banho de mar, vista de mar. De rio também, porque rio vai para o mar. Não seriam estas palavras e o sonho com águas e viagens, no caso transferida a uma área de realidades contributivos para o conhecimento mais íntimo do menino de Itaporanga, diante das relações maternais estabelecidas pela psicanálise entre o sonhador e as águas e da simbolização onírica morte e viagem, mulher navio? Não seria ele, apesar da saúde e da extroversão, cismado com a morte e o profundo mar azul da imagem de Eliot? O que teria levado o próprio Gilberto Amado a escrever estes versos: rolemos com as águas na dança das ondas, façamos de nossa morte uma ondulação azul. Termos aquáticos e navais. A estatística do vocabulário aplicada à sua prosa diária, a coleta de um quase dicionário reincidente de termos aquáticos e navais. Oceano, mar, marinha, marítimo, marinheiro, marinhagem, marujo, continental, mar jurisdicional, abissal, pelágico, mar interior, mar fechado, mar aberto, submarino, gajeiro, vazante, pré-mar, baixa-mar, marear, iemanjá, sereia, maresia, mareagem, maré, marulho, ondas, mergulho, vagas, ressaca, golfo, enseada, boia, praia, litoral, costa, sargaço, porto, ancoradouro, cais, algas, búzios, conchas, espumas, mariscos, pluvial, chuvisco, chuva, bruma, neblina, orvalho, neva, lago, lagoa, alagado, lacustre, poça, poço, fluvial, rio, riacho, córrego, leito, limo, lodo, navio, barco, barcaça, canoa, jangada, nau, galeras, velas, âncora, transatlânticos, bueiros, chaminés, peixe, pescador, tombadilho, convés, leme, proa, popa. As palavras desta amostragem disseminadas nos capítulos, na acepção direta ou na subjetiva, aparecem mostrando o amor do navegante às águas e a tudo quanto se relaciona com eles. Também, dos seus versos, alguns exemplos podem ser isolados de composições diferentes. Correm as naus do sonho, abrindo as grandes velas. Outro verso. Brancas vagas azuis ao frescor das aragens. Outro.
Formas feitas de luz surgem da água serenas, e o mar que as leva em mim é tudo azul turquesa. Outro, mistério submarino do vasto abismo em cujo seio ondulo. Outro verso, pois quem contempla o mar nessas horas serenas, vê mais seu coração que as próprias vagas. Outro verso, uma neve enorme se estendeu no mar. Outro verso, a beleza do mar passa longamente, na doçura do céu, no silêncio do mar. Outro verso, não sei porquê, no elevo que me banha, eu lembro o mar, viagens, caravelas, e a aldeia me parece uma nave estranha que segue a navegar para o arrebol, dentro da noite abrindo as fluidas velas, tendo o disco da lua por farol. Outro verso, o velho rio adormecido só, na vastidão da várzea descampada, parecia sonhar, como Jacó. Ainda outro, dia de chuva, fico na varanda, enquanto a água monótona cachoa, vendo sob o aguaceiro que não cessa o rio. É grande. Visão de uma paisagem submarina em que andas a flutuar, como no meio de algas e de espumas, uma ninfa, sereia ou estrela do mar. Outro, garça, vela no mar. Outro, quando tu, claro mar, amplo onduleias essas ondas. Outro, a alma dos velhos mares irrequietos, subiu das vagas trêmulas agora. Ainda outro, vou saindo da tua brancura como o sol sai do rio. Ainda outro, emerges dos lençóis como de um banho no rio, vem comigo para a festa do mar. Outro, está pronto o meu barco de possantes motores. Outro, eu sinto o coração crescer como o oceano. Outro, as aves do crepúsculo balançam-se nas ondas. Canta o universo inteiro na solidão da praia. Outro, no silêncio do mar, a música de espera. Outro, na plenitude dos estuários místicos, a nau da inquietude aqui descansa. Há um poema especificamente intitulado A Beira-Mar, outro, Os Nautas, um terceiro, Canção das Águas Claras. O amor pelo mar leva-o a escrever um dos seus melhores ensaios, Meditações no Mar sobre o Brasil. O amor pelo mar alcança-lhe a ação de jurista. Quando se especializa em direito, é em direito internacional marítimo. Quando quer fazer uma boutade, é aquela da praia chilena, com um ministro latino-americano que lhe é apresentado. Até que afinal dois colossos se encontram. Ora, embaixador Gilberto Amado, sou um diplomata simples. O senhor não me compreende, falo de mim e do Oceano Pacífico. Esse amor pelo mar já tinha sido, se não o tema, a inspiração do primeiro capítulo do seu livro de estreia. Amanhã do dia em que fora convidado a escrevê-lo, trata-se de uma conferência fora da ameaça sentida por Ezra Pound. O conferencista é o homem obrigado a falar 1 hora. Tinha passado à beira-mar, no alto de uma pedra heróica que se prolonga nas águas numa audácia de promontório. Um instante era o possuidor dos tesouros maravilhosos do oceano, enriquecido do sol matinal. Esses momentos em que o homem é o super-homem de si mesmo, os encontra sobretudo diante do mar. Todas as coisas do mundo são fragmentos, mas o mar é uno, imagem da unidade que a natureza diversa e ondeante criou. Até quando se faz homeopático, é para fazer o elogio da gota de água e dar-lhes cores, movimentos, dimensões e profundidade. A moita e o gorjeio. Estreia? Seria adequado assim considerar A Chave de Salomão. O livro já representava a súmula de um tirocínio na imprensa, de tons, de certo modo, inaugurais pela dição viril e dialógica, pelas intervenções renovadoras no processo literário vigente, pelo arremesso contra as fórmulas apáticas de alguns contemporâneos repetidores da reza do rio-grandense do norte, Juvenal Antunes. Bendita sejas tu, preguiça amada, que não consentes que eu me ocupe em nada. Gilberto Amado reage a essa placidez lesmenta e lemática. Gilberto Amado é um tumulto literário humano. Prossegue em Grão de Areia, Aparência e Realidades, A Dança sobre o Abismo, Dias e Horas de Vibração. Títulos de livros dele, né? Prossegue nos romances Inocentes e Culpados e Os Interesses da Companhia. E nos 5 livros de memórias sobre os quais lhe disse ao seu de Amoroso Lima.
Volte quantas vezes quiser à infância e à juventude e nos dê e continue a dar-nos aqueles retratos humanos inconfundíveis que nos ressuscitam o mundo de outrora. Realmente, que talento singular o de Gilberto Amado para recompor as paisagens com as criaturas que as povoaram, para surpreender os homens nas altitudes e nas baixezas, para engradá-los em 2 ou 3 frases, às vezes em uma, de onde jamais conseguem sair. Toda uma galeria. Quem já viu, por exemplo, pintura mais viva e audível que a do barbudo orador Irineu Machado, com a voz claríssima de tenor, quase de tenorino, saindo-lhe da barba como um gorjeio de uma moita, ou aquela feita apenas com a citação do episódio do padre de origem italiana Marcello, que ao ver Dantas Barretos, governador de Pernambuco, escreveu no Jornal do Recife uma série de artigos intitulada Dante e Dantas. O mar profundamente azul. Gilberto Amado parecia mágico na absorção de gêneros. O histórico da história social, o sociólogo, o biográfico, o sociológico, o biográfico, o ficcionista, o poético, sem fazê-los heterogêneos, antes fazendo-os confluir para a harmonia literária da sua estética e da sua expressão. É uma obra de ficção a sua, semelhante num ponto a de Balzac, por ser também sociológica. História de minha infância leva a infância brasileira a um território de eternidade na história literária. História de minha infância é livro dele, né? Gilberto Amado participou do desenvolvimento cultural do Brasil durante meio século. E como participou? Acelerando-lhe o ritmo, dando-lhe uma contribuição imortal, marcando-o com a sua presença de modo a estabelecer uma fronteira histórica, no tempo de Gilberto Amado. Como quer Bergson, o mundo em que nossos sentidos e nossas consciências nos introduzem habitualmente não passa de uma sombra. É frio como a morte. Será que é mesmo? Tudo está arranjado para a nossa comodidade, somos organizados de acordo com a imagem do universo artificial. Falamos do passado como se falássemos do extinto. Vemos na lembrança uma coisa estranha. Mas ao contrário, devemos reaperceber-nos de nós mesmos como somos realmente, num presente denso e elástico, podendo dilatar indefinidamente a tela que nos separa de nós mesmos. Devemos recapturar o mundo exterior tal qual ele é, no momento atual, mas em profundidade, com o passado imediato que lhe imprime o seu elan. Habituemo-nos a ver tudo em duração, continuidade e fluxo criativo. Imagine só, porque só assim o adormecido desperta e o morto ressuscita. Difícil, por tudo isto, aceitar na realidade aparente a data de hoje, a do primeiro ano da morte de Gilberto Amado. O primeiro aniversário é o da sobrevivência dele à morte. Gilberto Amado não submerge, navega no seu mar, no mar profundamente azul. A cadeira 26. Senhor presidente, senhoras, senhores acadêmicos, não sei como agradeça a um ato que tanto emociona e distingue, o da vossa benevolência em acolher-me em vossa companhia, o de terdes designado para receber-me um romancista e crítico da raça de Adonias Filho, querido amigo de tantos anos, e para fazer a entrega do colar acadêmico, um escritor da altitude intelectual e moral de Barbosa Lima Sobrinho, tão representativo dos valores de Pernambuco. Poderia recorrer à fórmula evasiva do nem há palavras para agradecer. Mas as palavras existem. O que não existe é a minha aptidão de coordená-las no plano de atendimento à magnitude desta hora. Digo-vos, entretanto, que esta hora, sendo oficialmente a do princípio, já representa para mim uma continuidade no convívio com os valores desta casa. Quem não o teve neste século e neste país, sendo de qualquer modo interessado na literatura ou mesmo pelas solicitações do aprendizado, lendo os vossos romancistas, poetas, críticos, cronistas, historiadores, todos quantos aqui chegando por esses títulos, com eles passaram a ser dos vossos, faz-se o relacionamento imediato com a Academia Brasileira de Letras e com a sua influência na evolução da cultura brasileira. Foi o que comecei a sentir muito cedo, ainda ginasiano. Durante uma aula de português, e eu estava nessa aula junto de um companheiro de turma, que seria meu companheiro
e amigo fraternal de toda a vida, e uma das mais importantes figuras literárias e humanas desta casa e da cultura brasileira, Álvaro Lins, a quem devo os estímulos decisivos para candidatar-me à cadeira 26, o professor mandou ler um trecho da antologia escolar. E o trecho faz-se agora de impressionante coincidência. Era o Adeus ao Mundo de Laurindo Rabelo. Já do batel da vida, sinto tomar-me o leme em a mão da morte. Eu perto avisto o porto, imenso, nebuloso e sempre noite. Eu perto avisto o porto, imenso, nebuloso e sempre noite, chamado eternidade. O professor, então ainda estudante de Direito, mas já o letrado, que viria a ser o crítico Oscar Mendes, ultrapassou para o encanto da aula e mais dos alunos receosos de nota a biografia sumária, de 8 ou 10 linhas, que antecedia a composição. E levou a classe ao interesse pelo destino desse poeta da terceira fase romântica. Uma vida de 38 anos, contudo longa pelas desventuras familiares e mutações profissionais. Eclesiástico, tocador de violão, repentista, professor, médico militar, num tempo em que a observação é de Constâncio Alves. No exercício da medicina corria mais sangue do que na carreira das armas, porque nem sempre havia guerra, e na guerra nem todos são feridos, mas sempre havia doentes e todos eram sangrados. Bem fez Guimarães Passo em querê-lo patrono da cadeira 26, forma coadjuvante de preservar-lhe o nome e o espólio literário. Creio que para isso concorreram algumas afinidades a despeito das dessemelhanças de época e de dição poética, de um haver nascido quando o outro já tinha morrido, na década de 60 do século passado. Século XIX, no caso. Em ambos havia o espírito da aventura e pausas para exercícios de paciência. Um escrevendo uma gramática, outro um dicionário de rimas. Havia o que José Veríssimo, mencionando Rabelo, chama de poeta que teve a alma perto do povo. Tal conceito subsiste, contudo, em relação a Guimarães Passo. Pelo menos os seus sonetos. Teu lenço, este teu lenço que possui aperto, e guarda e passa, figuremos, tu vais, é curta a viagem. Continuam citados e recitados pelo público de tardio gosto romântico parnasiano, preso a uma tradição oral e escrita de álbuns e tertúlias. Falha a memória popular na lembrança dos dois sucessores seguintes. Escasseiam as referências a Paulo Barreto. A omissão alcança o período que ele tanto marcou com a presença na vida literária e principalmente na literatura. Talvez o silêncio provenha de tal simultaneidade, aceita sem exame ou fronteira. Ora, na circunstância, uma presença não elimina a outra. É o seu transbordamento. Uma foi transitória, e como transitória deve ser tomada. A outra afirmou-se em condições de permanência. Em que interessam hoje o dandismo de Paulo Barreto, os trajes ostensivos, o monóculo, as polainas, as inimizades que o atingiram e das quais não somos herdeiros? Interessa o trabalho dele, exercido em extremos de fazer do jornal a base de comunicação pessoal, o que vale dizer de uma comunicação jornalística inovadora nas duas primeiras décadas desse século no Rio de Janeiro. Quase tudo quanto publicou Paulo Barreto publicou originariamente em jornal, sem que isso implicasse qualquer restrição à mudança do curso desse quase tudo. Reunidos os capítulos das reportagens, como ele gostava de chamá-los, vê-se a unidade e a consistência que adquiriram em livros do nível de Alma Encantadora das Ruas e As Religiões no Rio, situados até mesmo entre as primeiras pesquisas brasileiras no campo da psicologia urbana e da antropologia cultural. Também lá fora ninguém fala em Constâncio Alves. Entretanto, que limpidez nos seus artigos e discursos, que graça no seu versejar. Ama teu próximo, entendo, esta ordem que Deus nos deu. Ora, teu vizinho sendo, quem mais próximo que eu? Longe e perto. O penúltimo, subtítulo, Longe e perto. O penúltimo e também durante mais tempo ocupante da cadeira 26 foi Ribeiro Couto. Pela contemporaneidade não adstrita ao nosso tempo, exatamente por ser e confessar-se toda mansa com o poder de falar alto, com o pudor de falar alto, sem a voz sonora que inflama as multidões contentes,
A mensagem de Ribeiro Couto transitará no futuro. Carlos Drummond de Andrade definiu-a de modo inigualável. Eternidades do minuto, de quem ocupou um território privativo em nossa poesia. Isso pela insubmissão sem orgulho, por índole dessa poesia a modas ou influências de grupo. Estudando-a nas origens, quase não se passa da própria fonte ribeiro-coutiana. Uma fonte de ternura e melancolia, presente no título de um dos livros e no texto de todos, forma o apoio da comunicabilidade. Em Ribeiro Couto, no poeta e no prosador dos contos, quase tudo era pessoal, quero dizer, procedente de experiências e sentimentos conduzidos à substanciação feita pela sua arte literária. Poucos autores de obra geral autobiográfica como a dele, mas de uma autobiografia liberta do cronológico, tão poética e humana que em algumas de suas páginas, de vez em quando, o leitor surpreende-se. O seu último livro que recebi de Belgrado era O Longe, bela coleção de poemas. Dizia do pressentimento da morte em Paris, no soneto O Estrangeiro. Andando eu por Paris no vago dia, de violetas e cinzas pelo ar, senti que a vaga dor que me doía vinha mais do que esquecer, que do lembrar. O Sena sob a chuva, como eu via, levando barcos lentos para o mar, era uma imagem de melancolia, o adeus da capital crepuscular. A ninguém que passava eu poderia estender minha mão, querer falar, pedir fraternidade e companhia. Era só, na paisagem milenar, Paris, de Santa Genoveva e a fria sombra da noite sobre o boulevard. Longe e perto, escrevia Ribeiro Couto na dedicatória em 1962. Longe e perto, como nos encontramos nesta noite, todos os da cadeira 26. Mais perto do que longe. Esse foi o discurso dele de posse na Academia Brasileira de Letras, no dia 27 de agosto de 1970. E aqui encerramos essa homenagem, de Mauro Mota a Gilberto Amado. Obrigado.